Você está na Web Rádio Cultural de Itapipoca. Web Rádio Estúdio JB Toca 3. Sempre pioneiro, sempre inovando. Estúdio JB Toca 3. Or lease in the morning. In the morning. Não esqueço as belezas que nascem em ti. Vai começar O mais animado. Programa virtual do selo Smartphone. Tem música ao vivo, entrevista, interatividade e toda a alegria de JB Júnior. O programa que vem conquistando a audiência virtual. Programa JB Toca 3. Eita! Sejam bem-vindos todos mais uma vez à nossa Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3, Web Rádio que surgiu andando com 8 anos de produção virtual. Estamos aí no caminho de fechar 8 anos de trabalho, de produção, de gravações, no estúdio, nas ruas, nos eventos. Aonde você me viu com o microfone aí, eu tava lá produzindo conteúdo para vocês. E eu sou o professor JB Júnior, você que não me conhece, um prazer. Você que já tem aí essa familiaridade com minha produção, obrigado mais uma vez por você estar ainda consumindo os nossos vídeos, nosso site, nossas matérias, aí no www.radiojbtoca3.com.br, essa web rádio cultural que traz para vocês bom papo, diversão, informação. E eu tenho uma novidade para vocês. Nós, da Web Rádio Cultural, estamos estreando um programa novo na nossa Web Rádio no sábado de manhã, às 8 horas. O programa Sabadou, comigo, professor JB Júnior, com muito forró, muito sertanejo universitário e também bate-papos legais com convidados e notícias da semana, as mais impactantes, dicas de saúde, curiosidades da ciência, vai estar aqui na nossa web rádio às 8 horas da manhã. Portanto, acesse www.radiojbtoca3.com.br ou vai no Radiosnet. Lá no Radiosnet também você pode encontrar o nosso estúdio cultural JB Toca 3. E eu espero vocês todos aí no sábado às 8 horas da manhã. E com uma dica, né? Uma informação especial. Eu tenho uma companheira comunicadora que vai me acompanhar. Ela vai estar comigo aqui ao meu lado no programa Sabadou, que estreia dia 20, sábado, é óbvio, né? Sábado às 8 horas da manhã. Então convido todos para estar com a gente. E eu estou aqui, já vou fazer vocês olharem para ela que é minha convidada de hoje, é daqui de Itapipoca, ela que é assistente social, ela é comunicadora, ela que está nas redes sociais fazendo história, né? Preconceituosa com quem tem preconceito. Ela é católica. Para ela, fé é o segredo. Ela tem uma história lindíssima. Vocês precisam ouvir esse episódio, com certeza, para vocês conhecerem mais a minha amiga Fábia Freires. Fábia, obrigado por aceitar o convite de vir até a Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3. Tudo bom? Oi, JB, tudo bom? Eu que agradeço o convite, meu amigo. É um prazer enorme estar aqui, compartilhando um pouquinho do que a gente vem fazendo aí na vida. Você é uma pessoa que está aí nas redes sociais com muita atividade. Por isso que eu lhe chamei para cá, para te conversar, porque eu gosto de conversar com pessoas que estão aí produzindo, né? Estão postando, pessoas sem vergonha, né? Que estão lá na rede social, acima de todo tipo de timidez, fazendo a gente rir, fazendo a gente achar graça. E a Fábia é uma delas. Minha querida, as luzes
as câmeras, o microfone, Eita. não te intimidaram nesse momento? Olha, vamos dizer que eu estou um pouco familiarizada com o ambiente, né? Vamos dizer, mas é como eu lhe disse, já sou eu e os meus paradoxos. Mesmo sendo comunicadora e mesmo não transparecendo isso, eu sou uma pessoa muito tímida. Mas esse é um ambiente que a gente está um pouco familiarizada já. O estúdio é algo que você já vive, porque você faz trabalhos de gravações aí junto com outras pessoas, gravando e contando histórias, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso já, mas agora eu queria começar para que nossos espectadores conhecessem a Fábia, né? Eu lhe conheci bem ali em um certo momento, vou já dizer aonde e quando, né? Mas eu conheci aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa grandiosa em cima do palco, com o microfone na mão, apresentando um evento. Não foi pouca coisa não, tá? Mas eu vou já contar essa história aqui. Mas primeiro, quem é Fábia por Fábia? Conta para nós. Bom, eu faço essa mesma pergunta num programa que a gente tem. E eu sempre ouço muito dos convidados que é muito difícil você responder quem é você. E realmente é muito difícil. Mas Fábia é uma mulher, assistente social, como você bem colocou, comunicadora. Eu sou comunicadora desde criança, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas, assim, eu sou uma pessoa de fé, eu tive a minha vida modificada completamente, e aí a gente precisa se readaptar, a gente precisa se reavaliar. E nesse processo de reavaliação, que eu gosto de fazer isso constantemente, a gente vai se redescobrindo, a gente vai se reorganizando, a gente vai se redefinindo. Então, me definir é muito difícil, porque eu sou uma pessoa em constante mudança. Mas eu sou isso aqui que vocês veem e muito mais. Você é produto de releituras de si mesma. Sim, sou, com certeza, com certeza. E assim, quando eu digo em constante mudança, não é mudar simplesmente, é evoluir. Eu acho que se você está vivendo no mundo sem evoluir, você está vivendo errado, muito errado. É claro. O mundo muda, né? O mundo muda e a gente precisa se readaptar, se realocar. E a gente precisa fazer a diferença no mundo. Eu penso muito sobre isso. A impactar a vida de alguém. A gente não pode viver de qualquer jeito. Tipo, a gente passa. Mas o que a gente faz fica, né? Fica, exatamente. Fica nas pessoas e fica na Fica memória, nas né? pessoas, exatamente. Então, quando a gente coloca na rede social, qual é o sonho, né? O sonho de quem está na rede social é viralizar. Mas viralizar a que custo? Né? Não, eu não quero, eu me recuso, eu até brinco. Viralizar com a bunda? Não. Viralizar... Não. Jogando água quente em gato? Não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Mostrando acidentes, cadáveres, pessoas em situações degradantes. Não faço essa questão também. Não, também não. Eu estou vivendo, posto até pouco meu dia a dia, mas assim, aquilo que eu falo na internet é aquilo que eu acredito, de fato. Eu não estou ali falando aquilo que eu não acredito, fazendo o que eu não acredito, não. E eu sou isso aqui. Você tocou nesse assunto, eu achei interessante, assim, a curtida a qualquer custo, isso é uma doença que, aí sim, a doença da curtida a qualquer custo viralizou no mundo inteiro, né? A gente vê, como você falou, pessoas colocando outras em situação degradante, né? Deprimentes até, assim, pessoas falsos altruístas, né? Sim. Pessoas, né, que fazem bondade ou caridade, filmam e batem foto, simplesmente porque vende. Né? Exatamente. Mas quem é que está comprando, né? É uma outra questão. Quem é que está comprando, né? Isso. Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que faço atividade física e eu posto isso. Mas
ali não tô ali... eu não quero curtida. Eu digo muito isso. Muito, 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 muito. Eu vou dizer a frase mais clichê de todas. Quem me conhece sabe. Mas eu digo muito isso. Quando você faz uma atividade física, como eu faço a musculação, que é recomendação, a princípio foi recomendação médica, e eu só fui porque é recomendação médica. A musculação, por exemplo, ela traz ganhos, ela traz benefícios tão indiscutíveis, indescritíveis para a mente, que o corpo é só consequência. Uhum. É só consequência. Verdade. Isso eu estou falando para mim, né? Verdade. De mim. Então, antes de você... Porque quando você entra nesse processo de atividade física, o seu corpo muda, você muda. Esteticamente, você fica mais dentro de um padrão que a sociedade ainda impõe. E aí, eu sempre digo isso. Antes de você elogiar meu corpo, elogie meu cérebro, por favor. Antes de você ver o corpo, né, o corpo daquela mulher que está ali, veja a história dela, veja o que tem por trás daquilo ali. Porque, para mim chegar hoje, foi uma história que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, que mudou completamente a minha vida. Então, eu não sou só uma mulher na academia. Eu sou muito mais que isso, né? E assim, são todas, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que estão lá. Então, eu acho que, por exemplo, você elogiar uma pessoa, ok, isso é bom também. Eu não estou aqui dizendo, não quero... Não, longe disso, eu tô lá pegando pesado, é para isso mesmo. Mas tem coisas que não têm preço. Então, por exemplo, se você... eu prefiro ouvir de algumas pessoas, das pessoas, que a minha vibe é boa, que a minha energia é boa. Mas isso é verdade. Né? Que a Isso minha é verdade. energia é boa. Então, isso é que não tem preço. E eu estou em busca daquelas coisas que não têm preço. Deixando claro, evidentemente, que a gente não está dizendo quem está certo ou quem está errado. Quem tem uma parte do corpo que quer mostrar e que está dando view e está dando curtida, parabéns, aproveita essa fase. Até porque ela um dia acaba, né? Eu acho que eu acho que o mundo seria melhor se as pessoas pudessem cuidar das suas vidas e todo mundo seguir a sua vida, ser feliz e tá tudo bem. Ai, meu Deus do céu, como é que a gente vai conseguir isso com rede social? Não vai mais. Não dá. Não dá mais. Aí é o fim da rede social, né? Não, aí o princípio de rede social é isso. E eu ainda digo mais, Fábia, além da rede social colocar como produto de curtida e de view, áreas do corpo eróticas, né, que é muito visto isso. Os rapazes também seguem a mesma linha, também mostram o corpo, ficam de cueca. Então, a erotização da rede social está levando muita curtida. Mas também tem a questão da falsa vida que o pessoal também gera nas redes sociais. Isso também leva muitos jovens a acreditarem que certas pessoas são felizes. E, na verdade, nos últimos anos, o que a gente tem visto é o contrário. É o contrário. É o contrário. É a típica pergunta, né? E fora dos stories, como é que você está? Gerou até música isso. Exatamente. Aí, assim, esses dias eu vi uma postagem assim, que fulana é uma digital influencer, que ela é do mundo fitness. Então, ela acorda, ela toma o café da manhã dela, ela vai para o Pilates, ela vai para a academia, ela vai para a esteticista para fazer a drenagem dela e depois ela vai almoçar. É preciso a gente entender que ela está ganhando para isso. Ela não está de férias. Isso é o trabalho dela. Então, nós, seres humanos normais, a gente tem muito mais coisas, né? Isso não é o nosso trabalho. Então, eu não posso copiar ou tentar copiar uma pessoa que ela está ganhando dinheiro para fazer aquilo, sendo que eu não estou. E fica triste, depressivo por não ter aquilo. Sim, exatamente. Então, quando a gente fala dos paradoxos, às vezes eu me policio muito. Às vezes eu não estou num momento tão ruim, então eu me fecho, eu não vou para a rede social.
Mas, por outro lado, todo mundo tem dias ruins. Todo mundo tem dias ruins. Todo mundo tem aquele dia que você... Às vezes, falando da autoestima, tem aquele dia que você acorda e você fala, meu Deus do céu, o que foi que passou por cima de mim ontem E muitas vezes os dias bons são raríssimos, né? Sim. Geralmente a gente é mergulhado em dias trabalhosos. Trabalhosos, dias difíceis, difícil, dias né? de luta mesmo, né? E aí, a gente precisa normalizar isso. Porque são pessoas reais. Somos pessoas reais, vivendo as nossas dificuldades e vivendo. O mais importante é isso, é viver. Às vezes a gente faz as coisas muito no automático, vive a vida muito no automático e esquece do que é o essencial, que é viver. Verdade. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E esse assunto foi puxado porque assim, ela tocou no assunto e é importante mesmo você estar vendo esse vídeo que você avalie se você não está, abre aspas, tá? Viciado, fecha aspas, em redes sociais. Eu estou me policiando muito, eu estou dizendo isso, apesar de eu trabalhar em rede social, trabalhar com internet e tudo mais, gravando e etc., eu me policio muito com o tempo em que eu deveria estar com a minha família se eu estou não agarrado no celular. Então, ontem, por exemplo, eu me peguei no erro. Ontem à noite, eu estou falando a verdade. Ontem a minha filha passou 2 dias fora, casa dos avós, e ela voltou ontem, por exemplo. E, de repente, quando ela chegou, foi aquele abraço, aquela coisa toda. E, de repente, nós estávamos no quarto, a minha esposa na cama, com a neném, do lado dela, eu numa rede vizinha, né, eu sou da rede, né, eu gosto de rede. E, de repente, me dei conta que nós 3, cada qual estava no seu tablet, no seu celular. Quando eu me toquei disso, eu estava tão mergulhado que eu perdi o senso do real. Que na hora que eu percebi, eu joguei o meu celular fora e chamei minha filha, vem cá. O que foi, papai? Não, eu quero que você venha para cá, eu quero que você me conte como é que foi os seus 2 dias na casa dos seus avós. Quer dizer, a gente meio que também é muito forte a desconexão com a realidade. Com a pessoa, né? Com o ser humano, né? Mas é isso mesmo, a gente... Não estou dizendo que nós não temos sim, temos que viver na rede social, a gente tem que estar ativo na rede social, se esse for o seu desejo. Se não, se você quer viver, ok, é sua vida, sua escolha. Mas a gente não pode perder o humano. Não pode desconectar. Não pode desconectar do humano. Como diz o Gabriel Pensador, não pode desconectar. Não pode. E é isso, né, que a gente vem tentando fazer aí, viver o tempo de qualidade. Né? Então, a tua produção é real. Tu não está fingindo que é algo da rede social. Não. Até porque toma esse cuidado, né? Eu tenho uma coisa que... Tem algumas pessoas mais próximas a mim que me incentivam muito nessa questão do digital e que eles acabam me cobrando muito. Apareça mais, cadê você? Porque às vezes eu tenho preguiça. E aí eu digo assim, oh meu Deus, mas minha vida é tão monótona, minha vida é tão comum, que eu não sei se tem alguém de fato interessado nisso, né? Então, mesmo sendo uma coisa que eu estou buscando, mas é aquela história, eu não quero estar levando qualquer besteira. Qualquer coisa. Besteira é do ponto de vista, né? Eu não quero estar levando qualquer coisa para a rede social. Eu gosto da sua produção. Recentemente você fez um videozinho de um desafio, foi? Uma dancinha, né? Achei bacana. Hoje. Foi hoje, né? Isso. Eu vi. Pois é, a gente faz parte de um grupo de dança, e aí, no ano passado, o nosso professor fez esse desafio, e esse ano ele repetiu. Então, o que a gente está fazendo? A gente está evoluindo, postando isso, né? Porque a gente aprende a dançar. Com certeza. Bom, você que chegou agora, aqui ao meu lado, está a Fábia Freires, ela que é comunicadora, né? Ela que faz aí um trabalho bacana nas redes sociais, fazendo aí um podcast contando histórias, você vai já falar disso. Ela que é ativista, do feminismo. Sim. E também das questões raciais. A gente vai também tocar nesse assunto já. Mas você é formada, você é assistente social. Sim, eu sou assistente social. Como é que é isso? Bom, como é que foi isso? O serviço social, ele sempre foi aquela coisa que
tocou muito, né? A gente que é da área de humanas, a gente fica assim querendo fazer a diferença no mundo. E aí foi aí que o serviço social chegou para mim. O serviço social, eu vou começar logo com uma crítica. A nossa profissão, que ela é uma profissão muito ingrata, na verdade. A gente é um serviço muito essencial, mas não tão valorizado ainda. Mas o mercado é ingrato. O mercado é ingrato, não é a nossa profissão exatamente, não. É o mercado que é ingrato para a nossa profissão. É uma profissão muito essencial. Ela pode estar aí em diversos campos fazendo a diferença, mas a gente muitas vezes não é valorizado, o mercado não está pronto para essa conversa. Tem sindicatos? Nós temos, para a gente poder atuar na nossa área, nós temos o nosso conselho, né, o Conselho Regional, e das mais diversas áreas do serviço social, o que porque a gente tem duas vertentes. Tem aquela área que você se identifica e aquela área que você tem oportunidade. Então... Opa! Nem sempre é o que... Não, nem sempre é. Aí vem o processo de adaptação, porque a gente precisa se adaptar. Eu tinha uma professora no ensino médio, que é uma das mulheres que eu mais admiro, eu gosto muito dela. Ela sempre dizia assim, você precisa descobrir uma profissão que você se identifica, para você não ser mais um profissional frustrado no meio do mundo. E você também precisa ter uma profissão que vá te dar um retorno financeiro, porque senão você vai ser frustrado do mesmo jeito. É verdade. Né? E aí... É difícil unir as duas coisas, né? É muito difícil. E aí eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Eu fui criada por mulheres muito fortes. A minha mãe é uma mulher muito forte, a minha avó era uma mulher muito forte. E tinha o meu pai, que era por amor. A minha mãe era de educar através de valores e o meu pai era através de educar através do amor. E o amor mesmo. E aí nunca teve aquela pressão do que você precisa ser. Você precisa ser médico, você precisa ser advogado. Nunca teve essa pressão na minha casa. A minha mãe, a única exigência se forme. Eu quero que você se forme. Eu quero que vocês se formem. Lá em casa nós somos 3 mulheres, né? Quero que vocês se formem. E o meu pai dizia assim, eu não quero saber o que é que vocês querem ser da vida. Eu só quero saber que vocês não serão profissionais medíocres. Então, era isso, né? E aí, eu entrei para o serviço social, eu fiz a faculdade de serviço social, me formei aqui mesmo. Em qual faculdade? Na Anhanguera. Anhanguera. Anhanguera Educacional. Me formei pela Anhanguera. Tive a graça de atuar na minha área, dentro do nosso município, no nosso município. E aí, qual era a minha área de adaptação? Que eu mais me adaptava era a área da assistência mesmo. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com um colega meu de faculdade numa cooperativa de habitação rural. Então, eu me encantei pela habitação rural, porque a habitação rural ela não é só a casa do programa Minha Casa Minha Vida no campo. Ela é também a agricultura familiar, o lidar com as famílias em área de vulnerabilidade. Então, eu estou desde 2015 trabalhando nessa área e muito feliz por isso. Então, o serviço social é uma vocação e que eu sou muito grata a Deus, ao universo, por ter conseguido trabalhar na minha área, não numa coisa que, de cara, eu sonhei, mas que, na oportunidade, acabou virando, sim, uma grande realização profissional. Você trabalha numa ONG, né? Isso, nessa cooperativa, né? É uma cooperativa, que é uma organização não governamental. Certo? Exatamente. Qual o nome dela? Onde é que ela fica? O que ela faz mesmo? Assim? COAFSE, né? Que é a Cooperativa de Habitação Rural do Estado do Ceará. E a gente trabalha com o programa Minha Casa Minha Vida, só que do meio rural. Então, nós temos empreendimentos aprovados no município de Itapipoca, Trairi. Aí vamos para mais distante, né? Novo Oriente, Tamboril, Viçosa do Ceará. E vai tão longe? Vai tão longe. Porque então não é só local, você é estadual. É estadual, ela é uma cooperativa de habitação estadual. Você é pesada. E aí a gente, Croatá, da Serra Grande, e vem.
e vem. E aí a gente, no último governo... Em tese, o que vocês fazem? Cadastro famílias para poder ter a casa própria? É porque, assim, o programa Minha Casa Minha Vida, rural, ele tem peculiaridades. Algumas, por exemplo, enquanto o urbano, né, você vai lá e faz o cadastro, espera o sorteio, o rural, não. A contratação não é individual, é coletiva, através das associações de bairro, né? Aliás, de comunidade, das associações comunitárias. Então, para você contratar o rural, você precisa estar ligada a uma entidade, né? Principalmente nas associações comunitárias. É bem mais formal, né? E aí, você não só recebe a casa, além disso, você recebe toda uma orientação técnica para emprego e renda, para o desenvolvimento dentro da comunidade, para a vida em comunidade, para o associativismo, essas coisas. para a agricultura familiar, o associativismo, o emprego e renda, como é que para que a família não precise sair da cidade, migrar da cidade, aliás, do campo para a cidade. Entendi. Né? E aí é onde entra o trabalho do... Educação também? Educação, saúde, higiene, né? Meio ambiente. E aí é onde entra o trabalho do assistente social, que é para acompanhar essas famílias. Ah, legal. A gente dá essa formação e a gente faz o acompanhamento dessas famílias. Deve ser muito reconfortante. Muito, assim, né? muito. É um trabalho muito difícil inicialmente, quando a gente vê assim, a realidade. Né? Mas é um trabalho que vale muito a pena. Que você fica assim... agradecida mesmo, agradecendo mesmo por ter feito a diferença tão grande na vida das pessoas. Há um certo tempo eu recebi aqui no estúdio, para uma conversa, o seu neto, que ele é agricultor familiar, tem uma cooperativa, que você deve conhecer, é um senhor muito conhecido, que se formou recentemente agora, acho que foi na Uninter, não sei se ele se formou. Esse nosso episódio está lá, seu neto, JB Toca 3, ele é agricultor, e se formou agora com quase mais de 80 anos. Tá? Ele contou a história dele aqui, ele me falava que na época dele, eles conseguiam subsistir no sertão. Né? Eles conseguiam, a partir da farinhada, das colheitas e tudo mais, da caça, né? Da caça selvagem, eles conseguiam ter o que comer, se manter e etc. Isso, ao longo dos anos, foi ficando mais difícil. Né? Foi mais difícil de caçar, de ter ali a mistura. Né? Eles caçavam animais que hoje são proibidos, mas na época, né, não tinha esse negócio de ser proibido, não. Ou era não passava fome. Não tinha uma assistência governamental para eles. E ele me contou sobre o nambu, sobre codorna, sobre a voante, sobre os bichos aí que eles comiam. Eu te pergunto, você falou agora há pouco sobre vulnerabilidade social. Ainda existe isso nos sertões cearenses? Famílias que sozinhas não conseguem viver porque não tem mantimento? Ainda existe. Ainda existe. E assim, não é viver de qualquer jeito. Porque viver de qualquer jeito, né? Todo mundo vive. Mas é viver dignamente. Né? Viver dignamente. O próprio projeto, ele tá para essas famílias mesmo. Porque, por exemplo, você pega... uma família dessas que, às vezes, não tem uma moradia digna. Eu vou me ater muito a essa questão da moradia. A casa ainda é de taipa, ou, às vezes, é uma casa que tem 2 cômodos e tem 10 pessoas morando nela. Né? Então, tudo isso ainda é uma realidade. Questões sanitárias. Né? Questões sanitárias são as mais comuns, de lixo mesmo, de saneamento mesmo, porque não é uma realidade. Né? O saneamento básico ele não é uma realidade dos nossos interiores, das nossas zonas rurais. E aí, às vezes, a gente diz assim, eu gosto muito de dizer isso, necessidade, às vezes, a gente passa, todo mundo passa. Quem nunca passou uma necessidade na vida? Aqui, outra ali. Mas ainda tem gente passando fome. Ainda tem gente passando fome. Isso é uma realidade que é inaceitável no mundo que a gente vive hoje, na sociedade. É inaceitável. Gente, como é que alguém passa fome? Ah, não existe mais. Existe, sim.
Existe sim. É preciso a gente conhecer. Porque, por exemplo, a gente já evoluiu muito nos quesitos de políticas públicas. Evoluímos demais, principalmente nos governos de esquerda. Evoluímos demais. E quando a gente fala de política pública, eu falo isso como ativista, mas principalmente como assistente social. Quando a gente fala de política pública, a gente fala de direito básico. A gente não está falando de assistencialismo, a gente não está falando de caridade, não. A gente está falando de direito. Né? Direito constitucional. Garantir o mínimo, né? Garantir o mínimo. Né? É responsabilidade do governo? É sim. É sim, porque é constitucional. Então, a sociedade falha quando a gente vê assim, pessoas sem condições de subsistir mesmo, sem uma política pública efetiva de controle de natalidade. É muito grande, é muito grande. Eu não sei se você já viu um vídeo que é bem antigozinho, que foi produzido pelo governo do estado do Ceará, que é o Vida Maria. Vi. Né? É bem pesado. É bem pesado. Então, a gente precisa entender que é uma realidade. Às vezes a história se repete porque não tem perspectiva de vida. Aí a gente ouve muito algumas pessoas dizer assim, mas agora o povo não quer mais nem trabalhar porque tem o Bolsa Família. Tem dizendo essas coisas. Mas porque trabalhar como? Trabalhar em quê? Trabalhar em regime de semi-escravidão? Né? Sim. Então, são coisas que a gente precisa pensar, a gente precisa entender para a gente poder questionar. E não está falando qualquer coisa. A gente precisa conhecer as realidades. E é muito cômodo você dizer... E, às vezes, é por ignorância mesmo. Por exemplo, no meu estágio da faculdade, eu encontrei uma família que a mulher ela foi muito clara, ela foi muito objetiva. Ela disse, ela precisava comprar um móvel para a casa dela, ela tinha um menino, ela tinha um filho. Esse aqui, e ela disse para nós, para mim, para os meus colegas de faculdade na época, que estávamos em estágio, e para a equipe do CRAS. Esse aqui é o menino da geladeira, esse aqui é o menino da parabólica, esse aqui é o menino da... Sabe? Então, é ignorância pura, né? É ignorância pura. Mas, por outro lado, a gente precisa ver que é também uma forma dela garantir o mínimo para subsistir. Então, são duas linhas, aliás, são dois extremos que têm uma linha muito fininha, muito tênue, que junta eles dois. E que a gente precisa ter um olhar crítico, mas é um crítico social. Dá para perceber que você não é qualquer assistente social. Pela forma que você fala, como você testa as suas ideias, a gente percebe que você deveria ser uma boa aluna na sua faculdade, né? E não só isso, você está mostrando que você é uma pessoa que é ligada realmente na ajuda, né, de Sim. poder ajudar. E talvez por isso, né, você também trabalhou num projeto da ABB, Sim. né, que você se identificou com esse projeto, que é bem interessante. Eu queria conhecê-lo mais um pouquinho. A ABB, que é a Associação Atlética do Brasil, que tem em vários municípios, né, tem vários cantos. Isso. Né, tem um programa chamado ABB Comunidade. Né? Isso. Fala um pouquinho sobre o que é esse projeto. Pronto. O programa ABB Comunidade, ele é um programa do Banco do Brasil, que é para as crianças e adolescentes carentes, né? E eles garantem aí atividades socioeducativas, esportivas, de esporte lazer para essas crianças advindas da escola pública. No contraturno, né? No contraturno, exatamente. Certo. E é uma realidade do nosso município. E eu já fiz parte da ABB Comunidade. Então, eu sou... Enquanto aluna ou professora? Aluna. Eu fui aluna da ABB Comunidade. Você foi aluna da ABB Comunidade. Eu fui aluna da ABB Comunidade. E aí, eu devo muito do que eu sou a esse projeto. É por isso que eu digo sempre. Então, é o inverso. Então, você foi atendida por eu fui atendida. um programa social e aí você despertou para ajudar. Sim.
Sim. Ah, Eu sou fruto disso. Eu sou fruto desse meio. Encaixou. Entendi. Eu sou fruto desse meio. Então, muito do que eu sou hoje eu devo ao programa Bebê Comunidade. Eu acho que todas as pessoas, que bom seria que todas as crianças e adolescentes periféricos, principalmente os periféricos, tivessem essa oportunidade que eu tive. Mas hoje também é uma realidade as escolas de tempo integral, que é fantástico, que não era na minha época, né? Na minha época não era. Não tinha ainda. Não tinha. Não é muito antiga, não. Não, pessoal. sou não. É um dia desses. Dia desses. Sai da escola. Dia desses. Então, foi num programa Bebê Comunidade que, por exemplo, eu passei, se eu não estou enganada, 12 anos sendo atendida por esse programa. E foi mesmo? Parte disso vida. Foi uma vida. Eu entrei lá criança, desde saí os adolescente. 4 anos tu tava lá e saí saiu adolescente, extremamente falante. Fui aluna de grandes nomes de Itapipoca. Eu fui aluna, na época que eu era aluna, nós tínhamos Gerson Moreno, que para mim é uma grande referência. Nós tínhamos o professor Neném, Sim. Flaviano Pinho, né? Gleidson Souza, e por aí vai uma galera. Edileuza Inácio. E uma curiosidade, Edileuza foi minha professora no programa Bebê Comunidade. E tempos depois, Edileuza foi minha aluna no curso que ela fazia. Olha que legal. Então a história é isso. Que né? reencontro. Que né? reencontro, assim, muito grata por esse reencontro. Então são pessoas que eu tive na época na minha base de formação e que eu tenho grande admiração porque eles me fizeram ser quem eu sou hoje. E o programa Bebê Comunidade, ele te acompanha naquilo que você tem aptidão, né? Ele vai desenvolver suas aptidões. E aí foi onde eu entrei nessa área da comunicação. Então vamos lá. As coisas estão começando a se construir. Sim. Você não dançou, não pintou, não virou poeta, você não... sei lá, você foi para comunicação. Como é que funcionou? Eu era a aluna do teatro. Eu era aluna da modalidade de teatro. E no teatro a gente canta, dança, a gente, né? Faz tudo, né? Faz tudo. Mas eu não tenho dom para cantar, por exemplo. Para tocar, por exemplo. Não tenho esse dom. Não se identificou. Não tenho mesmo. Dançar, mais ou menos. Mas a minha área era teatro. Então, no teatro, eu me expressava muito. E aí, o programa começou a desenvolver. Todo final de ano, o programa Bebê Comunidade tinha um espetáculo. E aí, nesses espetáculos... Uma culminância, né? Isso. De divulgação, ia-se para o programa do Zé Ivo Magalhães. Legal. E aí, os professores iam para fazer essa divulgação, o coordenador da BB ia para fazer essa divulgação. Quando foi um tempo, eles resolveram levar umas crianças. E aí, eu estava nesse meio, né? Pouquinha, criancinha, bem pouquinho. O maior orgulho da minha mãe foi me ouvir no programa do Zé Ivo. Porque a minha mãe acorda, ela já liga o rádio, na Rádio Irapuru. E aí, eu acho que eles perceberam que eu tinha tino para isso. E aí, o Gleicinho foi trabalhando, o Gleidson Souza foi trabalhando. Isso. E aí, o município de Itapipoca entrou para concorrer ao selo Unicef. E um dos requisitos era que tivesse um programa de rádio apresentado por uma criança e ou adolescente. E, na época, eu estava nesse meio termo. Meio criança, meio adolescente já. Meio pré-moça, como diz a minha irmã. Pré-moça? Pré-moça. Eu era pré-adolescente. Pré-moça é Pré-moça. Aí, o Gleicinho me convidou, conversou com os meus pais e eles toparam. E foi aí que eu virei uma mini comunicadora. Apresentando rádio, programa de rádio. A gente apresentava semanalmente. Na época era na FM Esperança. A gente tinha um programa toda quinta-feira, se eu não me engano. E aí a gente levava comunicação. Fazia comunicação. Como é que era isso? Tu picou todinha lá? Gente, eu nem sei direito. Mas eu tenho muito assim na minha memória o Gleicinho, né? O Gleidson Souza fazendo aqui a pauta comigo, né? E aí eu fui crescendo nesse meio e deu muito bom, deu muito certo, né? E aí foi aí onde e aí depois eu fui
para algumas pastorais, movimento da igreja. E aí a gente começa a ler numa missa, a gente começa a dar uma palestra. E pronto, foi isso que aconteceu. E foi assim que se apaixonando pela área. E foi assim que nasceu uma comunicadora. Não quis, assim, um dia, sentiu a vontade, já mais velha, querer um programa de rádio, assim, e se apresentar? Não foi, assim, um desejo do meu coração que veio, não, sabe? Assim, não veio um desejo, não. Eu sabia que eu precisava falar. E tinha gente que precisava lhe ouvir. Isso. Eu não tinha essa consciência de que eu tinha alguém que precisasse me ouvir. Mas eu sabia que eu precisava falar. E aí, onde era que eu falava? Eu falava nos grupos de jovens que eu fazia parte. Eu falava nos movimentos sociais que eu fazia parte. Eu falava na faculdade. Eu falava antes da faculdade, no meu ensino médio, eu era do Grêmio Estudantil. Então, eu falava. E aí, não tive essa vontade, assim, não foi aquele desejo latente no meu coração de ter um programa de rádio. Mas eu sabia que eu precisava falar. E aí, onde eu andava falando. Legal. Então, já pequenininha, já estava na comunicação. Hoje ela tem um Instagram, né, e um canal no YouTube. Isso. Aí, o que acontece? Vamos entrar um pouco para uma questão um pouco mais para que se entenda, né? Já era assistente social, já trabalhava na habitação rural, trabalho na habitação rural desde 2015. E aí eu estava levando a vida desse jeito que eu estou falando, do jeito que a gente tocou lá no início da conversa. A vida estava meio que no automático. Eu estava trabalhando muito mesmo. E aí, quando foi em novembro de 2019, eu me sentia um pouco fraca. Eu ia subir uma escada, era um cansaço. E aí, isso com 28 anos de idade. Aí eu dizia assim, meu Deus, eu subi nessas escadas morrendo. Meu Deus do céu, eu estou muito sedentária. Meu Deus do céu, eu estou muito sedentária. Mas também não fazia nada para mudar isso. Até que em novembro de 2019, eu descobri um câncer. Aí a vida para. Você buscou ele ou foi nas rotinas? Nas rotinas, exame de rotina. Eu senti uma coisinha aqui, outra ali, fui fazer os exames de rotina e aí descobri o câncer. E aí a vida parece ter uma ruptura. Não deve ser fácil. Não. Quando eu recebi a notícia por telefone de um amigo meu, né, ele viu meu exame, médico amigo meu, ele viu meu exame. E aí eu mandei para ele o resultado da minha biópsia, eu esperava ele me responder pelo WhatsApp. E aí ele me ligou. Quando ele me ligou, eu senti no meu coração que não tinha nada, não tinha alguma coisa errada, mas eu nunca imaginei. E aí, quando eu recebi a notícia, eu literalmente bati os pés no chão para ver se eu sentia o chão, né? E aí eu comecei, e aí, agora? E agora? Eu preciso ver, eu tinha aquela necessidade de ver adiante. Morrer, para mim, de câncer nunca foi uma questão. Nunca passou pela minha cabeça assim, meu Deus, será que eu vou morrer? Só que, lembra lá no início que eu digo que eu e os meus paradoxos, ao mesmo tempo que eu dizia assim, não, eu lá vou morrer de câncer, Deus me recuso. Ao mesmo tempo, eu questionava, meu Deus do céu, com 28 anos de idade, será que eu não vou fechar os 30? E aí, mas eu queria ver adiante. Mas o meu maior medo do câncer era como era que eu ia viver com ele. Eu ia sentir muita dor? Eu ia definhar? Eu ia sofrer muito? Esse era o meu grande medo. E aí, eu descobri o câncer numa sexta-feira, segunda-feira eu já estava dentro do hospital, lidando com a realidade. Então, a ficha nem tinha caído para mim direito, eu já estava lidando com a realidade muito. Quando tu descobriu em grau de corre, foi como? Aí contatos, né? Contatos, porque meu avô já dizia que mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. E aí, uma amiga de uma amiga de uma amiga que trabalhava no ICC, e aí foi, né? Vamos lá, vamos ver, vamos tentar agilizar, vamos ver se consegue. Conseguiu a vaga para mim ir fazer a triagem. Não era a vaga para mim ir lá, não, era para fazer a triagem.
entrei, fiz a triagem. No dia seguinte, eu já passei pelo médico. E aí, quando você faz a triagem, você passa por inúmeros profissionais. Enfermeiro, assistente social, psicólogo, você passa por fisioterapeuta. Enfim, são 8 profissionais, 7, 8 profissionais, se não me engano, não lembro. E aí, quando eu lembro bem que quando eu fui falar com a psicóloga, ela me perguntou como é que eu tinha recebido a notícia. E eu disse para ela, eu recebi tão bem que às vezes eu acho que a ficha não caiu. E ela disse que isso não era tão incomum. Porque realmente eu me permiti chorar uma vez pelo câncer. Quando eu recebi a notícia, eu chorei horrores. Eu chorei assim. Eu fui no Só pode ser uma porrada muito forte. É sim. Porque não é o diagnóstico em si. É a incerteza do diagnóstico. Eu lido muito mal com incerteza. Eu preciso ter uma coisa mais palpável. Né? Mesmo sendo uma pessoa de fé, eu preciso ter uma coisa mais palpável. Então, a incerteza do que vinha pela frente era o que me angustiava. Então, eu chorei profundamente. Chorei muito. Chorei muito, 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 muito. Eu chorei um dia inteiro. Uma tarde inteira. Aí eu estava em Fortaleza, vim para casa, para cá, para Itapipoca. Quando eu cheguei, estava meu pai, minha mãe, meu namorado, minha irmã, meu irmão me esperando. E aí, já naquele clima muito tenso. E o meu pai, eu até brinco que os 2 homens da minha vida foram os 2 homens as 2 pessoas que mais sofreram com o diagnóstico. O meu pai e meu namorado, na época, eles reagiram muito mal. Eles ficaram assim desesperados. E o meu pai, ele não conseguia me encarar, ele não conseguia me olhar. Né? Ele não conseguia me olhar. Eu tomava a benção a ele, eu falava com ele, mas o olhar dele não era aqui. O olhar dele era sempre para baixo. O que também deve ter sido uma porrada para ele, né? Muito, foi muito. Para ele, seu pai e sua mãe. Né? Sim. Aí, dessa amiga conseguiu minha vaga. Eu descobri na sexta-feira, segunda-feira, eu fui para dentro do hospital lidar com essa nova realidade. E eu disse realmente para a psicóloga que eu tinha reagido tão bem que eu achava que a ficha não tinha caído. E ela disse que isso não é tão incomum. Mas aí eu reagi bem, eu de fato reagi bem. Eu sabia que eu tinha um problema, ou eu tinha 2 opções. Na minha cabeça isso era muito, muito, muito claro. Eu tenho 2 opções. Ou eu paro aqui e deixo o câncer me matar e ir me matando aos poucos, porque ele não vai me matar da noite para o dia. Ou eu enfrento ele. E eu decidi enfrentar. Eu não gosto, eu não suporto a ideia de alguém dizer para mim assim, você venceu o câncer. Eu acho muito injusto isso. Porque eu penso nas inúmeras pessoas que entraram e não tiveram um bom resultado. Então, eu acho muito injusto, por exemplo, para uma pessoa que perdeu um ente querido para o câncer e ainda ter que ouvir que ele perdeu a batalha. Então, eu não venci a guerra contra o câncer. Isso é bem comum de ouvir, né? E muito, muito. É muito comum. E Fulano isso perdeu a batalha. Me incomoda profundamente. Você venceu o câncer. É como um fracassado, Exatamente. Né? A pessoa, além de carregar um diagnóstico desse, o tratamento que não é fácil, no final das contas, ele não sobreviver e ele ainda perdeu a guerra, gente, é muito difícil. E aí... Ponto de vista interessante. Eu gosto sempre de dizer que eu estou sobrevivendo ao câncer. Né? Eu sou uma sobrevivente. Eu não sou uma vitoriosa numa guerra. Eu não entrei em guerra. Né? Então, eu não gosto de ouvir, eu não falo isso, mas que eu venci o câncer. Eu estou sobrevivendo a ele. Eu sobrevivi ao câncer. Então, quando eu vi o diagnóstico, teve o diagnóstico, houve ali, eu comecei a repensar muita coisa. Eu acho que eu era bem egoísta. Eu era bem egoísta. Eu até brinco, a minha mãe dizia assim, a minha mãe é muito religiosa. A minha referência de fé é minha mãe. A minha mãe dizia assim, Fabinha, ela me chama de Fabinha. Fabinha, reze por fulano. Fabinha, reze não sei por quem. Aí eu dizia assim, mãe, eu vou rezar por mim. Vai que esse povo esqueça de rezar por mim? Não, eu vou rezar por mim. Então, às vezes, brincando, né?
Mas, quando eu tive o diagnóstico, como eu estava inserida nesse meio de igreja, eu só ouvia era falar. O grupo do texto dos homens, não sei aonde, rezou por ti. Tu tá doente, não sei aonde rezaram pela tua saúde. E eu falo, as pessoas rezam mesmo umas pelas outras. Então, eu vivi a experiência de ser abraçada pela minha fé, pela igreja onde eu professo a minha fé. E isso foi o que me sustentou, né? Dentro do meu núcleo familiar, eu fui tomada por um amor e um cuidado tão grande que eu não sei onde... Então, se você me perguntar o que me fez sobreviver ao câncer, primeiro foi a minha vontade de viver. Eu tinha uma vontade imensa de viver. Eu nem sabia que eu tinha essa vontade de viver até eu descobrir, até eu achar que tivesse alguma coisa ali que de fato pudesse tirar a minha vida. Então, primeiro é isso, né? Segundo, a fé, né? Que ela vem junto com essa vontade de viver, porque a fé é aquilo que você acreditar naquilo que você ainda não vê. Então, eu acreditava na cura. Eu acreditava. E um detalhe, eu sabia que Deus ia me dar o milagre que eu precisava. E o milagre que eu queria não era aquele que o médico vai fazer a cirurgia, quando ele abre não tem mais nada. Eu sei que Deus pode isso, mas não era isso o milagre que eu esperava. O milagre que eu esperava foi o que de fato aconteceu, que eu passar por tudo que eu precisei passar e hoje estar aqui contando essa história. Fez químio, rádio? Fiz rádio, não precisei fazer químio. Não. Então, esse é o meu milagre. Esse é o meu milagre, era o milagre que eu esperava. E aí fui cercada por esse amor muito grande, esse amparo da minha família, que chegou junto, que me abraçou, que lutou comigo, né? E a igreja onde eu professo a minha fé, onde eu vivo meu batismo, me amparou, né? Me amparou, assim, me acolheu a minha dor, acolheu o meu medo, acolheu a minha angústia e intercedeu. Então, esse é o meu segredo, né? E aí, quando eu fiz a cirurgia, foi tudo muito rápido. Eu descobri em novembro de 2019, em janeiro de 2020 eu operei. Tive 2 meses de resguardo. Puxa vida, foi muito rápido. Na pandemia. Foi, né? muito rápido. E foi na pandemia. Aí, tive 2 meses, em seguida o hospital me liga para mim começar o planejamento da radioterapia. E isso eu em Itapipoca, em casa. Fui para Fortaleza, fiz os exames, fiz o planejamento. Aí, vá para casa e aguarde a gente ligar e chamar para fazer a rádio. Quando o hospital me ligou para fazer a rádio, era mais ou menos no final de março de 2020 para o início de abril de 2020, que era um período onde a pandemia estava assim, né? Daquele jeito. Foi quando surgiu. Eu lembro que foi em março de 2020. Foi que foi decretado que mesmo. Que veio os decretos, aquelas coisas todas. Exatamente. E aí eu tinha muito medo. Eu disse, gente, mas como é que eu vou para Fortaleza, sair de casa? E o Covid... E aí a moça, ela disse uma coisa que ecoa até hoje na minha cabeça. Ela disse assim, Fábia, se você tivesse sem sintoma de gripe, porque na época era sintoma de gripe, não tinha teste como tem hoje, né? Venha, o câncer não espera. Aí, minha irmã, no dia seguinte eu estava lá, batendo na porta. Aí eu fiz 25 sessões de rádio. Quando eu estava na minha 7ª sessão de rádio, o meu pai... um homem de 47 anos, forte, trabalhador, o provedor nato da família, ele sofre um acidente de trabalho. Meu pai era pintor. Então, na minha 7ª sessão de radioterapia, o meu pai sofreu esse acidente, aqui em Itapipoca. Foi mandado para Fortaleza, ficou em coma, fez cirurgia. Só que 9 dias depois ele não resistiu, ele faleceu. Meu Deus, foi. Então, eu perdi o meu pai no auge do meu tratamento. Eu estava na minha 7ª sessão quando ele caiu. Então, 9 dias depois, eu estava ali no ápice mesmo, né, na metade do meu tratamento. E aí sim, aí foi onde eu tive vontade. E nem foi Covid, né? E nem foi Covid. E aí... nesse momento, a vida parece que, de fato, parou para mim. Porque o meu pai era um homem de 47 anos, forte, jovem, trabalhador, vaidoso. E ele não existia mais. Né? Ele não existia mais. Aí,
eu tive... Ali sim, foi onde eu tive vontade de ir com ele. Eu não tinha mais ânimo, eu não tinha mais vontade de viver. O câncer já não significava mais nada para mim. E ali eu tive vontade de não seguir mais. Desistir. Foi ali onde eu desisti. Mas eu não podia desistir. Eu olhava para a minha... Aí eu voltei meu olhar para a minha mãe, porque eu sucumbi na minha dor de filha, de perder um grande pai. Porque eu não perdi qualquer pai, eu perdi um grande pai. Ele era amoroso, ele era cuidadoso, ele era carinhoso, ele era provedor. Ele tinha um amor muito grande. Eu até digo que o amor, a referência que eu tenho de amor é o meu pai. Então, qualquer pessoa que chegue com amor bem a boca, para mim, não adianta. Não adianta, porque a minha nota de corte é muito alta, né? E aí, eu tive vontade realmente de desistir. Mas aí, o que eu fiz? Eu estava sucumbindo na minha dor, no meu luto, mas eu olhei para a minha mãe. E a minha mãe sofria tanto. Eu olhava para as minhas irmãs sofriam tanto. E aí, o que eu pensei? Eu pensei com a razão. Bom, se eu morrer, se eu deixar que essa minha falta de vontade de viver me domine de fato e eu morra, eu vou causar muito mais dor, muito mais sofrimento à minha mãe e às minhas irmãs. Então, eu vou viver por elas. E aqui estou. O amor do meu pai é o maior legado que ele deixou, porque ele realmente era puro amor. E aí eu decidi viver por elas. Né, pelas meninas, pelas minhas irmãs e pela minha mãe. Foi fácil? De jeito nenhum. Foram dias muito, muito difíceis. Meu pai faleceu numa terça-feira, quarta-feira ele foi velado e sepultado, e eu fiquei o resto da semana em casa. Eu não queria voltar para fazer meu tratamento. Na segunda-feira eu não queria voltar. Conversei com o médico. Ele disse que entendia a minha dor, mas que recomendava, como médico, recomendava veementemente que eu não parasse, porque eu poderia perder tudo. Eu pedi a ele mais uma semana. E aqui eu quero deixar registrado toda a minha admiração pelo Instituto do Câncer do Ceará. É ótimo. Vai. Quando eu retomei na segunda-feira para o meu tratamento, eu fazia minha radioterapia 5h40 da tarde, mais ou menos. E a assistente social, a psicóloga, elas só trabalhavam, em horário comercial. Uhum. Quando eu cheguei, que eu apresentei meu cartão na recepção, o rapaz disse assim, Fábia, porque lá eles lhe tratam pelo nome. Ele disse, Fábia, a doutora fulana de tal está querendo falar com você. Eu, era a psicóloga. E ela estava me esperando, ela ficou depois do horário dela, me esperando para saber como é que eu estava psicologicamente depois do abalo do falecimento do meu pai. Fica à vontade, beba uma águazinha. É um assunto bem forte, né? É, muito forte. E aí, gente, como é que pode um hospital público ter esse tipo de atendimento? Então, eu sei que agora, depois das vacinas, virou comum a gente ouvir a frase Viva o SUS. Uhum. Mas eu dou Viva o SUS desde muito antes, desde sempre. Porque fui fazer uma pesquisa, um tratamento básico de câncer, ele custa, em média, R$85 mil. É de um câncer simples, não é de um câncer complexo. Ele custa, em média, R$85 mil. Eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS. Todo. Então, viva o SUS, porque eu não sou a única. Né? O ICC está lá lotado de gente. Todos os setores que você vai daquele hospital tem muita gente. E tantos outros hospitais. Então, viva o SUS. Né? A gente precisa também ter essa consciência. A minha esposa passou por isso aí também no ICC. Eu sei como é que é lá. Eu entrei lá também. A pessoa é muito educada. Quer lidar com pessoas que já estão psicologicamente tão maltratadas, né? Ainda bem que eles cuidam bem das pessoas. Ainda bem.
Então, E viva o SUS. E viva o SUS. Eu me internei 15 dias com Covid, foi pelo SUS que me cuidou de mim e me trouxe de volta. E viva o SUS. E viva o SUS. E viva o SUS. Então, quando passou toda essa turbulência de câncer, de luto, de Covid, de pandemia, eu comecei a pensar, gente, tantas pessoas morrem de câncer. E eu passei por tudo isso. Então, eu fico assim, o que Deus quer de mim? Não quer, eu acho que Ele não quer, eu acho que eu não posso decepcionar Deus, né? E aí, quando foi um dia, eu comecei a ter esse desejo que você perguntou. Alguma vez teve desejo de ter um programa de rádio como comunicadora? Eu não tive. Mas aí eu comecei a ter um desejo de falar sobre a minha história, por exemplo, uma história extremamente comum. Né? Eu sou uma pessoa comum fazendo coisas comuns. Mas aí eu queria que outras pessoas falassem sobre as suas histórias, porque eu tive a necessidade de falar. E eu sei que eu não estava sozinha nisso. E aí eu conversei com um amigo meu, e eu não tinha nada claro na minha cabeça, o que eu queria. Eu sei que eu queria fazer alguma coisa. Queria se comunicar. Queria me comunicar, de alguma forma. Aí ele, vira e mexe, vamos ver aqui, vamos ver. É um podcast? É um podcast, mas aí recurso nós não tínhamos recurso suficiente para isso. Então, vamos começar no Instagram? Vamos começar no Instagram. Aí, como é que vai se chamar? Eu já tinha um parceiro, um diretor, e eu já tinha um apresentador junto comigo. Mas aí, como é que vai se chamar? Não sei. Vamos lá. Primeiro a gente pensou em vice-versa, porque eu e o Alberto, que é o meu parceiro de histórias, a gente se complementava. Assim, ele falava uma coisa, eu complementava. E vice-versa. Sim. Só que eu tinha uma grande mania de toda vida que eu chegava, eu dizia assim, deixa eu te contar. Fulano, deixa eu te contar. Aí o nosso diretor, muito perspicaz, ele disse assim, é isso, o nome é esse. Tá feito. Deixa eu te contar. E aí foi onde surgiu, né, o Deixa eu te contar. Mas aí, como é que nós vamos começar? Aí você vai começar contando a sua história. Só que eu tinha medo de trazer a história. Eu nunca escondi o meu diagnóstico, mas eu também nunca tinha falado na rede social sobre o meu diagnóstico. Uhum. É tanto que tinha muita gente que éramos amigos que as pessoas não sabiam do meu diagnóstico. Até porque ele foi muito próximo da pandemia, logo veio o lockdown, a gente se isolou de todo mundo. Então, tinha gente que não sabia. Porque eu nunca tinha falado abertamente, nunca escondi, mas também nunca falei na rede social. Aí ele, vamos começar pela sua história do câncer? Aí ele, sim. Aí eu, não, eu não quero falar sobre isso, não. Porque vai parecer biscoito. Biscoito? Vai parecer que eu estava querendo biscoitar na internet, né? O termo biscoitar. Vai parecer que eu estou querendo biscoito na internet, vai parecer que eu estou apelativa, eu não quero isso. Uhum. Aí ele disse assim, Fábia, você vai inventar essa história? Aí eu, não. Pois então, pronto. Essa é a sua história. Vamos contar. E aí, decidi contar. Depois de muita peleja, eu decidi contar. E aí, como é que eu vou falar sobre isso? Eu não queria fazer um vídeo tão espontâneo, como a maioria dos meus vídeos são, porque eu sabia que eu ia chorar. E eu não queria chorar. Eu não queria chorar. Qual foi o momento em que teve o primeiro episódio do Deixa eu te contar? Aí, Deixa eu te contar começou com a minha história, que foi em novembro de 2022. Então já tem tempo já, o Deixa eu te contar. Tem um ano. Hoje ele tem? Tem. Hoje ele acontece, né? Hoje ele acontece. Aí tá, falei. Eu fui pro Instagram, eu fiz como se fosse uma carta aberta e fui contar a minha história, um pouco da minha história com relação ao câncer. E aí, gente, tanta gente falando comigo, tanta gente me dando apoio, tanta gente compartilhando. Eu acho que esse é o segundo vídeo mais visto que eu tenho no meu perfil. Acho que ele tem mais de 15 mil visualizações. Aí, ainda está lá, né? Ele está lá, ele está fixado no meu perfil. E aí, eu disse, é isso, deixa eu te contar, é isso mesmo. Pessoas comuns vivendo o extraordinário. E aí foi onde surgiu o Deixa eu te contar de fato, né? As pessoas começaram a mandar as suas histórias, a gente começou a contar. Eu tenho uma história para contar. Muito bem, eu adoro.
E aí, o Show de Contar é isso, né? A gente começou a contar histórias, as pessoas mandavam as histórias pra gente, e a gente tem das histórias das mais engraçadas, as mais trágicas, as mais... Enfim, a gente tem todos os tipos de história. Até que o Show de Contar hoje é um podcast. O que era a ideia inicial virou agora um podcast. E aí nós estamos aí com 12 episódios no ar, um por semana, no nosso canal no YouTube. Como é que é o nome dos seus parceiros lá? É o Alberto Farias, que é o que apresenta junto comigo, e o André Fala Bem, que é o nosso diretor. Diretor chique. Diretor chique. Tem até diretor. O nosso diretor, ele acredita mais em nós do que nós mesmos. Um beijo, André, um beijo. É muito... Olha, você que está chegando agora, eu estou conversando com Fábia Freires, ela que eu conheci lá no palco da Expo Ita. Da Expo Ita. No palco cultural da Expo Ita. Palco cultural esse, que em si já foi um grande feito. Né? Eu vou dizer isso, que eu sou conselheiro de música do Conselho Municipal de Cultura. O palco cultural foi um grande feito da prefeitura do Felipe Pinheiro, de Itapipoca, porque até então não havia sido dado tamanho porte para um grande evento como é a Expo Ita, que traz tanta gente. A população que é lotada todos os dias. Todos os dias. Né? Nunca foi dado palco para os artistas. Palco literalmente. Palco, né? literalmente, palco mesmo. Palco com luz e bandas e tal. Telão de LED. Som, telão, camarim. E tinha até cobertura oficial lá com o JB Júnior. Eu tava lá, né? Mas enfim. E ela estava lá, foi a primeira vez que eu a vi, né? A Fábia estava lá apresentando junto com o Idel. Um abraço, ó, Idel. Você é meu amor, meu querido. Eu vou estar lá com o Idel apresentando os artistas da terra lá. Muito formidável. Foi lá que eu conheci a Fábia, foi lá que eu fui no Instagram dela, stalkear. Né? Não, eu segui ela. Fui lá, eu segui a Fábia, conheci a história dela e vi que ela é uma pessoa que está produzindo aí nas redes sociais, que ela é essa pessoa... Você ouviu a história dela agora, mas ela, quando eu a conheci, ela não exala esse que passou por todo esse problema. Pelo contrário, é uma mulher bonita, inteligente, pra cima, alegre, né? Gente fina. E está aqui conversando comigo em 2024, contando essa história. Contando essa história. Que história, Fábia. Pois é, então, é isso. Somos pessoas comuns vivendo o extraordinário, né? É isso que... Então, se você me perguntar o que eu tirei de tudo isso, a gente tem a sensação de que tudo pode acontecer com todo mundo, menos com a gente. Até que acontece com a gente. Né? A gente acha que todo mundo pode perder alguém, menos a gente. Até que a gente perde. Né? Então, se eu puder dizer alguma coisa para você que está nos ouvindo, nos assistindo... Fala para essa câmera aqui, ó. Para essa câmera. Então, se eu puder lhe dizer algo hoje, a vida é hoje e hoje é, de fato, um grande presente. Então, aproveite. Ó, isso vai virar um corte. Que corte bem feito esse daí. Muito bem, pessoal. Muito bem, Fábio. Obrigado pela tua presença. JB. Que história marcante, cara. Que legal. Eu já me sinto convidado para conversar sobre a minha história. Que eu fui internado na Covid-19, quase que me voltei. Graças a Deus eu voltei. E vivi poucas e más e boas dentro do hospital internado. Acho que dá para contar essa história no teu podcast. Sim, dá sim, com certeza. Já me posiciono. Já está convidado. Nós estamos indo agora para a segunda temporada do Show de Contar podcast. Estamos nos organizando. Quando a gente foi para o podcast, a gente deu uma pausa nas histórias que as pessoas mandavam por e-mail, por WhatsApp, enfim. Mas agora a gente estamos planejando aí a segunda temporada e para voltar nas duas vias, né? As histórias sendo contadas ao vivo, porque assim, o Show de Contar, eu não quero trazer. Às vezes quando eu convido a pessoa, pelo amor de Deus, o que tu vai me perguntar? Eu não quero. Não, eu não quero polêmica, eu não quero nada disso, nada disso. Eu quero, porque às vezes você, por exemplo, nós entrevistamos a Lisiane Medeiros, que é a nossa primeira-dama.
A Lisiane Medeiros, primeira-dama do município, a Itapipoca inteira conhece. Mas é a Lisiane mulher que está por trás, né? Que é a grande, a mãe, a esposa, a filha, né? Quem é? Então, são essas histórias que a gente quer trazer. Todo mundo tem uma história, né? E é isso que a gente quer contar. E por falar nisso, você também é ativista da causa feminina, você também é ativista das questões raciais. Ainda tem muito disso em Itapipoca, você tem visto... No mundo a gente sabe que tem o machismo e o patriarcalismo, tem muito ainda. Patriarcado. É até difícil falar isso aí. Mas vocês entenderam, né? Ainda existe muito, ainda tem muito disso, feminicídio, né, essas coisas, que é o ápice da corra toda, né? Como é que você é ativista nisso? Você faz vídeos? Pronto, eu acho que assim, a gente precisa ser ativista no dia a dia, né? Na vida, na existência da gente, a gente precisa combater determinadas coisas. Então, por exemplo, eu sou uma mulher preta periférica. Não tem como não combater o racismo, né? Porque é uma coisa que a gente sente na pele, literalmente. Meu pai era um homem preto, né? Que era muito forte, muito trabalhador, mas cansou de levar baque da polícia porque era preto. Meu pai era pintor de parede. Então, ele vinha do trabalho. Não tem como esconder que você é pintor. Porque meu pai vinha todo sujo, ele vinha todo sujo de tinta, a roupa suja, a pele suja. Ele vinha e levava o baque da polícia. Então, não é porque é preto. É porque era preto. E aí, por ser mulher, criada por mulheres muito fortes, a minha mãe é uma mulher muito forte, a minha avó era uma mulher muito forte, as minhas tias, as minhas primas. Então, não tinha como ser diferente. E aí, quando a gente fala do feminismo, todo mundo tem que ser feminista. Todo mundo tem que ser feminista. Porque ser feminista não é a gente dar um ódio aos homens, a gente ter aversão aos homens. Não é. Né? É a gente dizer que a gente tem direitos iguais por ser mulher. Aí vem umas pessoas e dizem assim, então vamos carregar aqui 2 sacas de cimento. Me poupe. Essa é a mais comum. Vamos evoluir. E às vezes, eu digo assim, eu sou ativista, mas às vezes eu ouço umas coisas, eu vejo umas coisas, eu sinto umas coisas que eu fico assim, eu tô cansada de falar sobre isso. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente não quer se colocar... Eu já saí dessa posição, não quero mais estar ensinando nada para ninguém. Porque as pessoas... o processo de evolução humana é isso, é você buscar evoluir. Então, hoje, a informação está aí. Tem coisas... agora é mimimi, você não pode mais dar uma cantada. Pode, sim. Você não pode assediar uma mulher. Você não pode achar que a roupa que eu estou vestindo é um convite para alguma coisa. Isso é inadmissível. Vem até aquela campanha do não é não, né? Não é não, exatamente, porque isso é tão básico. Por isso que, às vezes, é tão cansativo a gente falar de determinadas coisas. Parece que o homem não aguenta levar um não, né? Não aguenta o fora. Não. Exatamente. Então... Incomoda. Exatamente. Parece que nós não fomos, os homens... A mulher não foi... É como se você não tivesse autonomia. Isso. É como se você tivesse que atender à vontade dos homens. Porque eu lhe quero, então rendo. Pronto. Então, é muito difícil, eu vivo dizendo isso, é muito difícil ser mulher no nosso país. Porque se você se cuida demais, você é supérflua. Se você está muito ligado às questões estéticas, você é uma pessoa superficial. Se você não é ligada nas questões, você é desleixada. Se você faz determinadas coisas, você é muito jovem para isso. Se você faz, mas você já está muito velha para isso. Se as pessoas, alguns homens se sentem no direito de opinar sobre os nossos corpos. E quando é opinar, já é insuportável. Imagino quando eles se sentem donos, proprietários, se sentem no direito de usufruir daquele corpo sem o menor consentimento. Então, tudo isso precisa ser... Então, quando a gente diz assim, tem muito mimimi hoje em dia. Não tem muito mimimi, não. É porque, hoje em dia,
a gente não aceita coisas que a gente aceitou há algum tempo atrás. E eu sou uma mulher de 32 anos. Nova. Novíssima. Nem tanto. Eu sou calvo. Eu sou uma mulher de 32 anos. Então, tinha situações que eu aceitei lá, quando mais jovem, que hoje eu disse, como foi que eu... Entendeu? E tem aquela coisa, né, pessoal? Assim, eu vou falar para os homens, assim. O relacionamento é uma conquista a dois. Tudo é a dois. É preciso que haja uma felicidade dos dois, vindo um feliz e a outro feliz. As duas felicidades geram uma nova felicidade para o casal. E muitas vezes há uma desconstrução disso por um ou outro, né? Porque a vida é isso mesmo, né? A gente não é obrigado, tem livre-arbítrio de estar com ninguém pro resto da vida. E às vezes as coisas que você faz desanima e desagrada o outro e vice-versa. E acaba que os relacionamentos eles tendem a acabar. E, como você falou, ninguém é dono do corpo de ninguém. Então, assim, olha, especialmente os homens, parece que eles não toleram o fato de ser deixado, ser abandonado, porque ele não foi homem o suficiente para aquela mulher. E vice-versa. Isso também acontece do outro lado também. Tem homens que são apaixonados, homens que são, né, que vão para assim, e a mulher, às vezes, ela também não dá conta. Né? Porque são os dois que precisam acontecer. Agora, no momento em que chega o fim, é necessário ter maturidade e se separar. Cada um segue seu caminho. Exatamente. É aí onde o homem, infelizmente, o sexo masculino, a parte masculina, ainda não compreendeu, para muitos homens, né? Acha que isso é uma afronta. Que é uma coisa que vai acabar com a masculinidade dele. Pronto. Aí é que entra, por exemplo, o patriarcado, ele não é ruim só para a mulher. Ele é muito mais ruim para o homem. Porque, às vezes, o homem... E eu não estou aqui passando pano para Deus, não é longe disso. Mas, às vezes, o patriarcado está tão entranhado naquele ser humano que, às vezes, o medo dele perder aquela posição de privilégio, porque é, sim, de privilégio, é tão grande que ele acaba partindo para a ignorância, para bater, para agredir, porque a masculinidade dele é tão frágil, né, que ele acha que qualquer não ou que qualquer oposição à vontade, ao desejo, à opinião dele é uma coisa pessoal. E às vezes não é. Você só não concorda e pronto. Inclusive, houve uma mídia. Teve até um personagem que chegou até, apesar de retratar um patriarcado, chegava a ser engraçado, porque aquele personagem do Zé Wilker, que ele era o coronel, não sei o quê. Não sei se você viu essa novela, mas tinha o Zé Wilker, um coronel, que, sim. chefão, Inclusive, na novela, ele matou a esposa, né? Essas coisas, por causa porque ele é um bichão e não foi preso, essas coisas. É cômico em algumas partes, mas isso aí é uma expressão da tragédia. Sim. Né? É desse jeito. A tragédia do que é ser mulher na sociedade. É desse jeito, né? E um exemplo, essa novela, eu me recordo, é uma novela um pouco mais de época, né? Um pouco mais antiga. Sim. Mas eu, nos meus 32 anos, eu ouvi de uma mãe dizer o seguinte. Lá em casa, a minha mãe, nós temos um primo que é primo e irmão. Ele foi criado por nós. Então, ele arrumou uma namorada, ele ia lá para casa, eu levava ela lá para casa, a minha mãe não deixava ele ir namorar com ela dentro do quarto, não. Porque ela disse que o que não queria para as filhas dela, não queria para a filha dos outros. Isso eu ouvia da minha mãe. Era o jeito dela de dizer assim, eu sou feminista. Né? Mas eu ouvi também de uma mãe criticando esse posicionamento da minha mãe, ela dizendo, não, uma mãe. Mãe de uma filha. Mãe de um menino. Não, Marcelene, não. Pois quem tiver, olha o exemplo, pois quem tiver suas cabritas que segurem, porque o meu bode está solto. O filho dela. Então, é como que diz assim, ela não educou o filho dela para ouvir um não de uma mulher. Ela não educou o filho dela para respeitar de fato uma mulher, para entender que aquele outro corpo, e quando a gente fala em questões sexuais, aquele outro corpo ele também precisa sentir prazer, ele também precisa ter lugar de fala. Então, isso é o quê? A mostra de que
mulheres machistas é muito pior que homem machista. Minha filha acabou de gritar lá fora do estúdio. Acho que todo mundo aqui ouviu na gravação a minha filha gritar. Mas isso é um sinal, porque nós estamos aqui já com um bom tempo de gravação, né? Um bom tempo. E assim, eu me toquei agora no grito dela. A gente vai conversando. Vai conversando. Mas, minha cara Fábia, então assim... E as questões raciais, apesar de serem ainda falsamente ditas de que não existem, que já está se acabando... Que é mimimi. Mimimi ainda existem muito, e isso em todo lugar, né? Muito, muito. E quando a gente fala sobre as questões raciais... Não só a polícia. Não. É a sociedade mesmo, né? É a sociedade mesmo. Recentemente eu estive na Bahia, estive em Salvador. Uhum. Só um adendo. Quando eu era da BB Comunidade, eu já era fã da Ana Carolina. Eu sempre fiz teatro, eu passei 1 ano na aula de música para me aprender a tocar uma música dela, eu nunca aprendi. Para você ver Minha garganta. Para você ter uma ideia do meu nível de carisma, né? de aptidão para isso. Não tenho, 0. Então, eu fui para Salvador para um show da Ana Carolina. E Salvador é a cidade que mais tem pessoas pretas fora da África, né? E você acredita que eu presenciei um caso de racismo em Salvador? Em Salvador. Um turista? Não, uma moradora com uma vizinha. Eu fiquei hospedada num prédio, num condomínio, e uma vizinha sendo racista, fazendo comentários racistas para uma outra vizinha na minha frente. Olha, uma mulher negra, uma mulher preta. Então, você vê, isso é só para exemplificar que o racismo estrutural ele está aí. É quando você diz assim, quando você diz que, por exemplo, fulano de tal é preto, mas é um preto decente. Mais vale um preto decente do que um branco. Pessoas ruins e pessoas boas, elas existem, independente da sua cor de pele. Então, quando você coloca a questão da cor de pele antes de qualquer coisa, principalmente quando você coloca uma pele preta, você está sendo racista, né? E é sobre esse tipo de coisa que a gente precisa falar, porque é do racismo estrutural, né? Que, às vezes, quando vem esses casos na mídia da mulher que esbravejou chamando o outro de macaco, que no aeroporto... Teve casos recentes, não foi? Casos recentes. Isso ali é só o ápice do descontrole, né? Ela ali está no ápice, aquelas pessoas, elas estão no ápice do descontrole dela. É o que ela é, mas e ela perdeu o controle no dia a dia, ela está ali, disseminando as suas sementes racistas, do racismo estrutural. E é sobre isso que a gente precisa falar. E quem sabe isso virá em outro momento, em outro programa, porque a mulher é cheia de coisas para contar. Que bom, Fábio. Fábio, tá bom, obrigado pela sua presença aqui. Que papo legal, que papo forte. Eu tô aqui, sabe assim, ainda anestesiado pelo fato de você ter passado por tudo isso e tá aqui com 32 anos vivendo a vida, né? Eu tinha medo de não completar os 30, tô aqui 2 anos depois. Pois é, graças a Deus. Graças a Cuidando-se, né? Sim, vida sempre. Saudável, Sim. Alimentos saudáveis. Que é para dar uma ajudadinha no corpo também. Com certeza, com certeza. A gente diz assim, a gente tem fé em Deus, só que a gente precisa levar muito, eu sempre digo isso, a gente precisa levar muito ao pé da letra a palavra oração. Oração. Orar, rezar, falar com Deus e a ação. A gente precisa correr atrás do nosso milagre, né? Pois bem, essa é a Fábia Freires. Para quem não a conhece e quer conhecê-la mais, deixa o teu @, vai. Pronto. Eu estou no Fábia Freires Oficial _. Lá eu mostro um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, das minhas coisas. Tem o Cheio de Contar. E também tem o nosso canal no YouTube, que é Cheio de Contar. É isso, não vacila não. Vai lá. Eu vou assistir algumas coisas também lá. Não, o que eu puder assistir hoje, começo hoje. Vou ver as histórias. E um dia, quem sabe, né? Sim, já está aqui na segunda convidado. Temporada, né? A gente faz essa troca. Tu veio pra minha 8ª temporada, eu vou pra tua 2ª. É isso. Obrigado a todos vocês que estão aí sempre curtindo
comentando, estão compartilhando o nosso site www.radiojbtoca3.com.br. Eu tenho assim a felicidade de poder dizer que nós estamos sempre comemorando 1000 acessos semanais na nossa rádio. Isso é 1000 pessoas olhando para a gente na nossa produção, ouvindo nossos convidados. Isso é muito bom. Muito bom. Sem Parabéns. Contar, obrigado. Sem contar os cortes que a gente coloca no Instagram também, que está dando tá muito bem receptivo. Lembrando, eu vou usar aqui a palavra biscoitar, ninguém está biscoitando nada, ninguém está apelando, aqui a gente não mostra corpo, cadáver, polícia, aqui a gente mostra cultura, bom papo e, claro, informações úteis para que a gente possa levar para a nossa família. E levar a história da Fábia para as pessoas é realmente um ensinamento de perseverança e fé. Muito obrigado. Vou te dar esse 30 segundinhos para tu dar um tchau aí para a galera. Já agradecendo a sua presença. Valeu. JB, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez eu quero salientar a satisfação que é estar aqui. A vida é isso. A gente está aí no mundo mesmo para fazer história, para contar história, para fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história, do que sou eu, de quem sou eu, aqui para os seus ouvintes, para os seus telespectadores. Muito obrigada. E você é da família da Shirley? Sou prima da Shirley. A Shirley que vai estar gravando comigo aqui ainda essa semana. Shirley, um abraço. Você é bem-vinda aqui ao estúdio. Faz tempo que eu quero chamar a Shirley pra cá. E já passou por aqui também o Viana Júnior, que também é uma pessoa que eu amo demais. Maravilhoso. Ele é extraordinário. Saudade de você. Você foi para Fortaleza, mas você vem para cá para conversar mais um pouquinho. É isso. Então, família grande. Somos família grande. E assim, a Shirley, a Shirley, o Viana Júnior são meus primos. A gente é de uma família realmente muito grande, mas as nossas mães são irmãs, né? Uhum. E é como se a gente fosse, de fato, uma família só. A gente está muito ali ligado. Nós somos primos, mas nós também somos irmãos. Muito bem. Então, tchau. Tchau. Valeu, muito obrigada. gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, fica ligado. A gente vai ter muita coisa para vocês aí. Fique com a gente. Valeu. Tchau. Você está na Web Rádio Cultural de Itapipoca. Web Rádio Estúdio JB Toca 3. Sempre pioneiro, sempre inovando. Estúdio JB Toca 3.